Olá, meu nome é Ana Paula Lima de Oliveira, sou acadêmica da Faculdade La Salle, Manaus, e esse artigo tem como tema o processo de integração do Mercado Comum do Sul, uma comparação com a União Europeia. Formado em 1991, o Mercosul é o atual bloco econômico da América do Sul, mas apesar do nome, ele ainda não alcançou o estágio de mercado comum, sendo então uma união aduaneira. Esse artigo buscou, portanto, analisar o porquê da estagnação nesse âmbito e comparar o bloco com o processo de integração econômica da União Europeia, que é o maior exemplo de integração bem-sucedida às luzes da teoria de integração neofuncionalista. Primeiro, é preciso entender o que é o mercado comum. O mercado comum é o estágio de integração que tem as seguintes características: eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias no comércio entre os países membros. O Mercosul é considerado uma união aduaneira imperfeita, porque esse objetivo foi alcançado parcialmente. Ainda existem algumas barreiras. O bloco conseguiu eliminar cerca de 80% delas. A adoção de uma tarifa externa comum. Esse objetivo também foi alcançado parcialmente, porque existem as listas de exceções de produtos, que tentam proteger a economia dos países menores, enquanto eles se desenvolvem. Mas essas listas deveriam ter sido abolidas até 1995. Coordenação de políticas macroeconômicas. Esse objetivo ainda não foi alcançado porque ainda existe muito protecionismo e distanciamento dos países da região. Livre comércio de serviços. Existe um protocolo em vigor a respeito desse assunto, mas ele vale apenas para os setores de seguros, transportes e telecomunicações. E devido à lenta incorporação do documento nas legislações dos países, acaba ocorrendo uma falta de harmonia, o que não acontece na União Europeia, porque, com o seu caráter supranacional, ela consegue fazer a lei valer da mesma forma para todos os países. Livre circulação de mão de obra. Existem vários acordos bilaterais entre os países do Mercosul a respeito desse tema, mas não há uma legislação e muito menos uma política migratória, ao contrário da União Europeia, que tem a cidadania europeia e, com o Acordo de Schengen, aboliu o controle da imigração nacional dentro do território da União. E a livre circulação de capitais, que também ainda não foi alcançada porque existe muito protecionismo na região. A teoria neofuncionalista consegue explicar o porquê da dificuldade dos membros do Mercosul em alcançar essas metas. O teórico Ernest Haas diz em seu trabalho que a integração depende do nível de interdependência entre os países, que no caso da América do Sul é muito baixo se comparado com a União Europeia, devido a fatores de caráter físico, geográfico, demográfico e estrutural, como por exemplo o tamanho territorial maior, a baixa densidade populacional e o déficit de infraestrutura transfronteiriça. A maior parte das negociações do bloco mantém-se no ambiente Argentina-Brasil, enquanto que os países menores preferem negociar com países de outras regiões. Haas também diz que uma das motivações para ocorrer uma integração é o desejo de maximizar o bem-estar social. Apesar de a integração ser econômica, ela deve visar também levar desenvolvimento para esses países de forma mútua. Então, existe a falta de iniciativa das lideranças da América do Sul em ajudar os países menores nesse sentido. Na União Europeia, os impostos são enviados a Bruxelas para fazer parte do orçamento da União, o que também ajuda os países menores. Mas não é esperado que o Brasil ou a Argentina aceitem esse modelo, devido ao seu tamanho em comparação com os outros países. O avanço na integração é importante principalmente em regiões subdesenvolvidas, porque traz como benefícios uma série de reações em cascata, que seria o chamado efeito spillover, como explica Haas,
A redução dos custos de produção que ocorre no mercado comum leva ao aumento do mercado e a uma economia de maior escala, que traz mais competitividade e acaba ocorrendo a redução dos preços, proporcionando melhorias nos padrões de vida da população e também maior estabilidade financeira, melhores salários e mais geração de emprego. No âmbito político, os desentendimentos tendem a diminuir, já que se tem objetivos em comum. A união é capaz também de dar a um grupo maior força para barganhar no comércio internacional, e é mais fácil para um terceiro negociar com um grupo do que com países individualmente, e isso dá mais visibilidade e força aos países emergentes. A produção desse artigo realizou através de pesquisa bibliográfica, principalmente nos livros do Ernest Haas, o que foi fundamental para se adquirir o conhecimento necessário sobre o assunto. E também pesquisa documental, analisando e comparando os tratados constitutivos, protocolos, acordos e artigos do Mercosul e da União Europeia, em busca dos elementos que poderiam explicar o sucesso da União Europeia ao alcançar o status de mercado comum e o que o Mercosul poderia tomar como exemplo. Obrigada!